Olá, meu nome é Larissa Ruiz, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar sobre atendimentos online. Esse vídeo é para você, profissional, mas ele é especialmente feito para você que é paciente e está pensando em fazer algum tipo de atendimento online ou já faz algum tipo de atendimento online. Aqui eu vou dar algumas dicas super simples para você tirar melhor proveito das suas sessões ou até mesmo para você se sentir muito mais confortável usando esse recurso, essa ferramenta tão poderosa que é a internet. Então, chega mais que hoje eu vou te falar como conduzir, como se preparar bem para os seus atendimentos online. Nesses tempos de corona, de quarentena, a internet tem se tornado uma ferramenta muito importante. Ela tem ajudado a manter condições de saúde mental. Por exemplo, você poder ligar para aquela pessoa querida que está longe. Por exemplo, você poder ter acesso a conteúdos, informações, aulas. Tem vários profissionais aí que estão oferecendo seus atendimentos online, então você pode fazer aquele seu treino, porque o seu personal vai estar online, você pode fazer o atendimento com o seu nutricionista, com a sua nutricionista, com o seu psicólogo. Então eu, enquanto psicóloga, vou ensinar aqui nesse vídeo algumas técnicas para você tirar bom proveito dessa sessão online e para você também colocar algumas condições de mais conforto, mais segurança na hora do seu atendimento. Se você é profissional, fica aqui para ver esse vídeo também, porque talvez tenha alguma dica interessante para você dar para o seu paciente, para o seu cliente. Vamos lá? Então, logo de cara, a primeira coisa é, quando a gente fala de atendimento, o ambiente terapêutico, set terapêutico, ele tem que prover algumas condições. Por exemplo, acolhimento, escuta, eu me senti confortável ali. Então, logo de cara, a primeira dica tem a ver com isso. Se você está em casa compartilhando esse espaço com outras pessoas, a primeira coisa é falar com essas pessoas. Então, no caso aí, eu vou usar os exemplos da terapia, mas se você é de outra área, eu acho que vale a mesma coisa. Então, falar para as pessoas sobre a terapia, desmistifica, tira essa coisa de a terapia é segredo, você não pode saber o que eu tô falando, ou será que essa pessoa vai falar de mim na terapia? A gente é ser humano, a nossa curiosidade existe, então logo de cara, aproveita esse momento e fala sobre a sua terapia. Não falar aquilo que eu falo na terapia, mas explica o que significa a terapia para você. Qual é a função da terapia na sua vida? Que assuntos são interessantes de levar para a terapia, como a terapia já te ajudou. E aí, desmistificando essa questão da terapia, pede ajuda para essas pessoas para que você consiga fazer o seu atendimento, porque ele é importante para você nesse momento. Então, explica como eles podem te ajudar. Então, por exemplo, olha, será que no horário da minha terapia, de tal a tal hora, você conseguiria ficar num cômodo mais longe? Ou colocar fones de ouvido? Ou ir fazer uma outra atividade mais interessante que tome a sua atenção? E aí, você pede a colaboração e vê como a pessoa pode colaborar. Nesse caso, você pode até inserir isso, que é a minha segunda dica, e explicar para a pessoa que intimidade não tem a ver com coisas que são proibidas, coisas que são a respeito do outro, talvez, ou até mesmo coisas que eu não gostaria que você soubesse. Ao longo da nossa exposição social, a gente aprende que tudo que a gente guarda pra gente é segredo, aquilo que é íntimo, às vezes está associado a algo que é errado ou a algo que eu tenho vergonha. E não! Existem muitas coisas que vão ser minhas, vão ser íntimas, eu não vou querer compartilhar com os outros ou não vou querer compartilhar com todo mundo. Talvez nesse momento eu queira só compartilhar com o meu terapeuta, porque eu ainda estou elaborando esse assunto e não tem a ver talvez de que eu esteja falando de você, ou até posso estar falando de você na terapia, mas não quer dizer que eu estou falando mal ou que eu estou falando algum conteúdo qual você não pode saber. É uma questão de que neste momento eu não estou preparado para te dizer, ou eu não gostaria mesmo de te dizer.
E é importante a gente começar a colocar isso para o outro. Respeite a minha intimidade, respeite este momento, e não quer dizer que eu esteja escondendo isso de você, que eu vou falar mal de você. Acho que é legal também nesse momento dizer e quebrar essa relação que a gente tem entre coisas íntimas com coisas erradas, coisas que são segredo, enfim, tá? Eu acho que é legal, é um bom momento para fazer isso. Então aí você já falou um pouquinho sobre sua terapia, talvez até deu um modelo para o outro de um caminho interessante para eu cuidar da minha saúde mental. A segunda coisa é preparar o ambiente. Então, vamos olhar ao redor. Eu vou estar o mais sozinho possível, o mais confortável possível. Vou, por exemplo, colocar ali o meu notebook, o fone de ouvido. E sobre o fone de ouvido, se você colocar os dois fones de ouvido dos dois lados, talvez você sinta mais incômodo por não ouvir. Isolar os sons do ambiente ao redor costumam deixar alguns pacientes desconfortáveis. Então tenta colocar só um lado do fone de ouvido. Você vai ver que ouvindo os sons do ambiente também ao mesmo tempo que você ouviu o profissional, pode te trazer um pouco mais de sensação de conforto, tá? De não se sentir ali tão isolado no ambiente. Então a minha dica é colocar, né, um lado do fone de ouvido. Sobre o ambiente, eu também indico que você prepare uma condição com o seu terapeuta antes. Combina aí, profissional, com o seu paciente, um sinalzinho quando vocês tocarem num assunto e o seu paciente, ou você aí, paciente, não se sentir confortável naquele ambiente para falar sobre aquele assunto. Ao invés de eu ter que verbalizar, olha, não quero falar sobre isso agora, porque sei lá, meu namorado tá aqui do lado, ou porque a minha mãe tá aqui perto, porque, sei lá, né, tô desconfortável para falar sobre esse assunto hoje, nessa situação. Então, ao invés dele ter que verbalizar, fazer um sinalzinho talvez já ajude o terapeuta a anotar ali aquele assunto e trazer de novo aquele assunto no futuro, numa situação onde o paciente esteja mais confortável para falar sobre aquele assunto. Então, uma coisa que você pode fazer na organização da sua sessão também é fazer uma anotação dos temas que você gostaria de trabalhar naquela sessão. Se organizar para a sessão também. Levar os pontos que talvez naquele dia eu esteja mais confortável ou mais urgente de trabalhar. Também é bem interessante quando a gente fala de organizar-se para atendimentos online. Lari, e se a conexão não tá boa? E se eu acho que eu não vou aproveitar a sessão dessa forma? A gente tem que pensar que tudo na vida são adaptações. Sim, a internet pode cair. Sim, posso ter um problema na conexão. Então, cabe a você ter uma boa comunicação com o profissional. Conversa com ele, pergunta para ele como ele costuma fazer. Se você é profissional e não está habituado, busca se informar, conversa com profissionais, com colegas da área que já estão habituados com esse tipo de atendimento. Você está confortável também para oferecer esse tipo de atendimento agora? Os pacientes que você está aceitando atender são pacientes que você tem condições ou especialização para atender? Também cabe ao profissional saber selecionar. E quando falta algum tipo de informação, você tem que buscar essa informação, tá? Então, converse, abra a comunicação bem clara com o profissional. Não tenha vergonha ou medo de perguntar as coisas. É novo para você, tudo bem perguntar. E se adaptando a isso. Ai, Lari, mas eu odeio, eu não gosto de me ver por vídeo. Eu me distraio quando eu me vejo ali, né? Quantas pessoas você não vê gravando vídeo que estão olhando para o outro lado? Na verdade, elas estão olhando para elas mesmas, elas não estão se comunicando com você. Então, se você é uma dessas pessoas que acha que se distrai, você pode colocar, por exemplo, um post-it em cima na tela, no seu rosto,
e só ficar olhando do terapeuta. Dependendo da plataforma online que vocês estão utilizando para fazer essa consulta, dá para ficar vendo só o outro, então dá para você fechar a janelinha onde você vê o seu rosto, ou deixar a janelinha mais pequenininha, mas, por exemplo, no caso, se você não consegue, cola um post-it ali em cima do seu rosto. Mas se o caso é que você não lida bem com a sua imagem, você não gosta de se ver, talvez esse seja um bom assunto para você trabalhar na sua sessão de psicoterapia, né? Por que eu tô tão desconfortável com a minha imagem? Se é uma questão de você se distrai, né? Fica ali vendo se eu tô bonito, se tem alguma coisa no meu dente, se você se distrai com a sua imagem, você pode tampar. Mas se é uma questão de incômodo, né? Uma relação não muito positiva, talvez seja até um tema interessante de você conversar com a sua psicóloga, o seu psicólogo. E deixa eu pensar se tem mais alguma recomendação aí. Eu acho que uma coisa interessante também é você lembrar que, por mais que a sessão seja por vídeo, ainda assim aquele profissional, ele está trabalhando como se vocês estivessem pessoalmente. Talvez tenha algumas coisas que vão ser diferentes. Talvez você tenha mais dificuldade, mais vergonha de estar diante de uma câmera falando. Mas também é uma questão de habituação. Tudo nessa vida é uma questão de treino e de habituação. Talvez a primeira sessão seja um pouquinho mais desconfortável, mas talvez nas outras sessões você vá se sentindo melhor. E, de novo, sempre ir verbalizando, sinalizando, dando esse feedback para o profissional. Às vezes esse profissional também não tem habituação com esse tipo de atendimento e o seu feedback pode ajudar a ir organizando esse ambiente, dizendo o que é confortável, o que é que não é, o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, muitas vezes, falar sobre o que eu sinto, falar sobre o que eu penso, pedir mudança de comportamento, são habilidades que você vai treinar na terapia, inclusive com o seu próprio terapeuta. Então, se você tem algum desconforto, seja na terapia online, seja na terapia presencial, uma ótima forma de começar a treinar isso é com o seu terapeuta mesmo, dizendo o que você pensa, dizendo o que você acha, quando necessário pedindo mudança de comportamento. Então, eu espero ter ajudado. São, de novo, diquinhas simples, fáceis. Vamos recordar elas então? Primeira coisa é falando sobre a terapia para as pessoas que estão aí dividindo espaço com você. Pedindo colaboração para essas pessoas que estão aí com você. Desmistificando o fato de que não é porque eu não quero que você invada uma coisa que é privada minha, de que ali vão ter conteúdos super interessantes, que eu vou ficar na minha terapia inteira falando sobre você, ou que eu vou falar coisas que, nossa, são muito legais de você ouvir. Não, é porque são conteúdos íntimos e eu espero que você respeite. Depois, né, organizando o meu espaço, selecionando os conteúdos que eu vou levar para aquela sessão, fone de ouvido, sinalzinho com o meu terapeuta, me comunicar bem com o meu psicólogo, com o meu terapeuta, aquilo que eu tô confortável, desconfortável, aquilo que eu tenho dúvida. E aí você vai ter possivelmente aí uma boa sessão.